José Luiz Ribalta, bem-vindo ao Musicalidade. Olá. Quem é você, Zé? Conte para nós. Obrigado. Inicialmente, queria agradecer o convite seu, Juliana, da Ana Carolina, para participar. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é José Luiz Ribalta, eu sou regente orquestral e coral, formado em regência pela Faculdade de Artes Alcântara Machado, fiz mestrado na USP, sou doutorando no Departamento de Música, residi por uma temporada na Áustria, onde eu pude estudar regência de ópera na Mozarteum de Salzburg e musicologia também na Universidade de Salzburg. E atualmente, como foi dito pela Ana, eu sou regente da Orquestra Visconde de Porto Seguro, que é a orquestra adulta do Colégio Visconde de Porto Seguro. Lá também eu sou regente da Big Band, da Escola da Comunidade, projeto social da Fundação, e do coro infantil da Escola da Comunidade, né, que são os 3 grupos que eu rejo lá, abarcando desde um trabalho mais adulto, amador, mais sério, como também mais pedagógico em nível instrumental com a Big Band e vocal com as crianças menores na Escola da Comunidade, né? Pouca coisa, então, né? já conte pra gente se de tudo isso que você, né, costuma trabalhar, você está conseguindo tocar todos? Como é que está a situação atual? É um pouco diferente cada grupo, porque depende do foco de cada grupo. No grupo menor, no coro infantil, esse grupo está parado porque, como é um grupo coral de crianças pequenas que vão de 8 a 11 anos da comunidade carente ali de Paraisópolis, que é a comunidade que é atendida pela Escola da Comunidade, eles, além de serem muito pequenos, eles não têm acesso a celular, a computador, né? Então, realmente fica muito complicado a gente tentar fazer processos como o que foi comentado pela Lana, né? Porque não tem como nem falar, vamos usar um grupo, eles simplesmente não têm, porque eles são crianças pequenas, então eles nem têm como fazer. Nos outros grupos, na Big Band, na orquestra, justamente por serem pessoas mais velhas, jovens, adultos e já numa situação um pouco melhor, eles têm acesso aos computadores, a celulares, e esses grupos, o que eu venho fazendo é mais ou menos o que foi comentado anteriormente, que é trabalhar de forma virtual, né? O grupo é tentar estimular eles, criando desafios, criando o que eu estou chamando de produção coletiva sequencial, porque o grupo vive da produção coletiva da música. Só que nesse momento, estar junto não é possível. Então, nós tentamos, como a maioria das pessoas que a gente vê pela internet, criar uma produção coletiva, mas que seja sequencial, ou seja, cada um fazendo a sua parte, a sua gravação, para depois tentar realmente criar em coros virtuais, em um grupo virtual, né? Tentar, de alguma forma, usar a tecnologia ao nosso favor, né? E, nesse ponto, eu tenho feito como a maioria de todos, eu tenho usado diversos softwares, né, de edição de partitura, de edição de áudio, edição de vídeo, e assim como a maioria de nós, também tive que aprender muitos deles, a mexer neles agora, né? Assim, né, eu também, assim como o Felipe, já fui editor profissional, né, trabalhei diretamente ligado à Orquestra Jazz Sinfônica, a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e o Teatro de São Pedro, então já tenho um conhecimento de edição de partitura muito grande, mas através de cursos que eu já havia feito de áudio, eu consegui adquirir outras ferramentas para fazer, né, e para trabalhar com esses grupos, né, e eu acho que o mais importante agora, para todo músico, como eu dou como dica, é realmente, esse é o momento da gente tentar investir na gente, como? Indo conhecer novas tecnologias, indo buscar, como vocês mesmas falaram, todos aqueles links que vocês deixaram são maravilhosos para a gente conhecer como fazer uma live, como fazer um streaming, como fazer um site. Eu mesmo sou muito reservado do ponto de vista de redes sociais e estou agora tentando entender um pouco melhor como funciona essas redes para ver como que eu posso compartilhar meu conhecimento e ajudar, né? Do ponto de vista técnico, eu tenho trabalhado com os recursos que eu tenho, que muitas vezes não são pagos, mas eu vou deixar já com vocês para colocar na descrição 2 links de sites
gratuitos, um para edição de áudio, que é o Audacity, que é muito bom. Que eu uso também. Isso. E o outro que é para edição de partituras, que é o MuseScore, que esse eu uso. Que, apesar de ele ter algumas limitações, por ser aberto e ele é bem completo, ele ajuda muito no ponto de vista que quando eu vou produzir um material para os meus alunos, muitas vezes você fala, quando eu tinha uma aula presencial, eu tocava. Mas agora eu posso tocar meu violão. Poxa, mas eu não tenho uma placa de áudio para fazer a conexão com o computador, para gravar, fica ruim nessa situação. Esses programas, eles já fazem a conexão não com o instrumento, mas com a partitura. Então, se você é um professor que domina a linguagem musical, você escreve a partitura e ele consegue tranquilamente transformar aquilo em áudio. Óbvio que não é um som orgânico, vamos dizer assim, né? Porque tem uma métrica muito rígida, mas ele consegue produzir aquele áudio, você consegue editar o áudio, colocar junto de um vídeo, né? Com esse vídeo você diz o que você quer e com essas ferramentas você vai criando material. Uma coisa que eu não comentei, falando agora um pouco desses processos de criação, que eu também, no doutorado, sou regente assistente do coro de câmara do departamento de música, e uma das coisas que eu pensei logo no início da quarentena, que a gente usou como teste e estamos desenvolvendo, é que muitas vezes, quando a gente faz um trabalho, o regente, para o coro, para a orquestra, é que a gente se preocupa muito com a parte, não, eles precisam ter o áudio de referência, eles precisam ter a partitura, mas a gente esquece que o gestual, o visual do maestro também é importante. Então, logo no primeira tentativa que nós fizemos, eu me filmei regendo a música, né, com os gestuais todos, direcionando para onde eu queria, imaginando, aqui o canto é os tenores, aqui fica os baixos, aqui fica os contraltos, aqui fica as sopranos. Na minha cabeça, regendo com o meu andamento, depois eu peguei a partitura. No meu caso, eu tive condição de tocar, então eu tocava, eu já sabia o que eu queria, então era tudo sincronizado, né? Ou se você não tiver, você pode escrever a partitura e editar posteriormente, e enviei esses vídeos para que as pessoas, ao gravar, tivessem a referência não só da entrada, mas da intenção do fraseado, de como ele vai trabalhar aquela linha melódica, né? E eu acho que isso é importante, porque se nós não podemos esquecer que a pessoa, ela quer participar, mas ela vai estar sozinha em casa, ela não tem o apoio do colega do naipe, não tem o apoio da outra pessoa tocando, então ela vai ter uma certa aflição no começo, e quando ela consegue ver um pouco a pessoa regente, isso pode se tornar um ponto de segurança para que ela se sinta, não, tudo bem, eu já conheço o gestual do meu maestro, então eu sei que isso aqui é o que ele quer, então eu vou tentar buscar isso melhor, né? É um processo trabalhoso, é um processo que demanda muito tempo, mas ajuda, né? Na orquestra, né, a Duta, que eu rejo no Colégio Visconde de Porto Seguro, é uma orquestra amadora que abarca diferentes níveis de técnicos, né? Temos pessoas profissionais que nos ajudam muito colaborando nos naipes, temos pessoas iniciantes que tocam muito pouco tempo, né? Temos pessoas que, apesar de serem profissionais numa área, né, são iniciantes em outra, né? Então, por exemplo, a Anne, clarinetista, né? Que na verdade é cantora. Exatamente. Porque a ideia da orquestra é abrir oportunidades para as pessoas, né? Então, eu quero que oportunidade não só para quem quer aprender, mas também para quem quer aprender um novo instrumento. Mas como é que a gente faz isso? Como eu sou regente e também tenho formação em composição, eu escrevo todos os arranjos para a orquestra. Então, eu consigo, na hora de escrever o arranjo, a adaptação, colocar, poxa, eu sei que aquela aluna ela toca 2 notas, então vou escrever só aquelas 2 notas. Aquela outra pessoa, ela é profissional, ela vai tocar tudo. Então eu sei muito bem o que cada uma das pessoas fazem. E nesse processo, quando eu fui passar para o digital, eu percebi que assim eu precisava trabalhar não só o ferramental, mas assim como a Alana falou anteriormente na questão didática, no caso da música para instrumentos, na metodologia, como que eu posso fazer que a gravação dessa pessoa
alcance o melhor nível possível sem ter o conhecimento ou os recursos. Então, para isso, antes de simplesmente passar uma partitura para a pessoa, ou simplesmente falar, olha, grava a sua linha, ou colocar, eu analisei aquela obra, eu decodifiquei ela na participação, quais são os pontos centrais, né? Eu cortei a música em trechos pequenos, para que a pessoa, porque gravar é um ato muito assustador para as pessoas, né? Porque às vezes você não está acostumado, e quando você grava a primeira vez, é divertido, mas ao você ouvir o seu som, ouvir a sua voz, você não reconhece, e você se assusta, e aí você se assusta com aquele erro que você fazia, que você não percebia, mas você percebeu. Então, são muitos fatores que fazem com que as pessoas tenham medo. Então, como que a gente pode... Eu pensei, como a gente pode trabalhar de forma a facilitar isso? Uma dica é, seccione a peça em pedaços pequenos, né? Pegue frases que tem um começo, um meio, fim, pequeno. Olha, você vai ter que gravar 5 compassos, né? Dê 4 compassos antes, 2, com um metrônomo, para que a pessoa já se prepare antes com o andamento. Então, ela já sabe o que é e quando vai entrar. Outro ponto que auxilia bastante é que quando você muitas vezes vai no estúdio, as pessoas falam, é só colocar um clique, que é um metrônomo, e vai embora. Isso é um processo difícil até para profissionais, muitas vezes. Então, para nós, o que nós desenvolvemos, não só na CMU, mas eu também fiz para os nossos grupos, o que a gente chamou de um metrônomo facilitador. Para cada linha, ou grupo, os naipes que eu criava digitalmente, eu fazia uma linha metronômica, que ela não era só a referência do andamento, mas ela também era referência de possíveis células rítmicas mais complexas, tercinas, grupos de semicolcheia. Por exemplo, a gente está trabalhando um samba, então eu dou um primeiro compasso com uma semicolcheia, né, dividindo os compassos, daí eu dou o compasso maior para ela ter uma sensação do andamento, e quando começa, o que tem como metrônomo não é nem o grupo cheio, não, mas é o ritmo do tamborim, né? Um tec, 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 para ela ter aquela sensação de, entendo o que está acontecendo, né? Como então, pessoa que gravou, eu digo que isso ajudou muito. E justamente pensando na dificuldade de cada uma das linhas, né? Poxa, esse aluno, eu vou ter que diminuir um pouco o tamanho da nota dele, porque a frase... Então, se a gente secciona a obra em trechos menores, isso fica mais fácil, porque o aluno ele vai conseguir gravar rapidamente aquele material. Ele não precisa estudar a música toda. Óbvio que o nosso objetivo é a música toda, mas como experiência, vamos lá. Então eu vou pegar e vou gravar essas 3 primeiras notas, esses 3 primeiros compassos. Legal, deu certo. Né? E com isso eu criei materiais que compunham vídeo, áudio, né, e documento textual. Então, usando a tecnologia, mais uma vez, no caso, Google Drives, nuvens, para compartilhar informação, eu criei pastas onde todo mundo pode acessar e falar, olha, aqui você vai ter todos os áudios para você já ir ouvindo aquela música e já ir se acostumando com ela. Aqui você vai ter todas as partituras para você olhar. Aqui tem os vídeos com os áudios para você, com o áudio que eu extraí dos editores de partitura, onde você tem uma referência afinada do computador tocando, mas no tempo certo, com o metrônomo para você ir trabalhando. E aí, após você ter tido todo esse trabalho de assimilação, você tente fazer a gravação, né? E para a gravação, eu deixei para eles também, eu fiz um pequeno guia de orientações de gravações, né? Pequeno, como com 4, 5 páginas, tá? Sim. É que na atual conjuntura é muito difícil fazer uma gravação, né? A gente sabe disso, porque ninguém tem uma sala preparada. Então você tem que imaginar, poxa, como que eu posso gravar? Aonde que eu posso gravar? Que parte da minha casa tem menos barulho, incomoda menos o vizinho? Né? Que hora do dia, né, eu consigo gravar sem ter menos barulho? Mas mesmo assim, qual é o melhor lugar? Então eu tenho que gravar perto, longe, de lado. Tem muitas questões, então a gente tem que parar para pensar em cada uma delas. Mas é importante que as pessoas façam esses processos enquanto praticam, porque isso é uma das coisas que eu falo, olha, enquanto você está praticando, que você não vai gravar, vai testando.
toca uma notinha aqui, toca uma outra ali, vai, achei um lugar. E todo esse material, ele ajuda com que as pessoas tenham condições para produzir uma gravação de maior qualidade, se sintam bem, né? Se sintam, poxa, eu tô tendo um resultado melhor, né? Posso praticar. Vai dar mais trabalho para o regente no futuro? Sim, porque a gente vai ter que pegar todos os trechos, organizar e tal, mas não importa, porque a pessoa ela vai ter uma qualidade melhor de resultado, ela vai estar praticando o seu instrumento, né? E vai estar se sentindo fazendo parte do grupo como um todo. Não é semelhante à prática coletiva, mas é uma prática que nos ajuda. E no meu caso específico, como eu tenho grupos, diversos grupos, uma das coisas que eu quis propor, que a gente ainda está fazendo, é que não fosse só a criação de um vídeo virtual da orquestra de uma peça, mas que ele tivesse uma proposta, uma ideia qualquer que te desse uma ideia que para o momento seja interessante. E o que eu pensei foi o quê? Juntar juntamente os dois grupos. Então não vai ser o vídeo da orquestra e não vou fazer um vídeo da Big Band. Eu juntei os dois para criar uma grande orquestra sinfônica, né? Que é justamente para mostrar passar uma mensagem de compartilhar, uma mensagem que a gente tem que ter, sabe, acreditar que isso vai passar logo e a gente tem que estar junto, todo mundo, para fazer música, sabe, para os mais velhos terem a oportunidade de, não, eu estou fazendo, os mais novos, não, eu também não estou abandonado, né? Uma coisa que foi muito bacana é que alguns alunos meus, assim como da Alana, eles usam instrumentos da escola, e nesse período eles não conseguiram levar para casa, ou são bateristas, por exemplo, não tenho bateria em casa, eu toco lá, o que eu faço? Você grava a percussão, mas eu não tenho instrumentos, você tem balde, você tem panela, você tem copo de plástico, então, pega um Danone, esvazia, põe arroz, faz um chocalho, você vai gravar isso. Então tem trombonista que está gravando a percussão, tem baterista que está gravando na panela, e isso justamente para mostrar que a prática coletiva ela é importante, né? E que nesse momento ela pode trazer uma mensagem interessante para todos nós, né? Sim, com certeza. Eu fiquei com uma dúvida para saber também, você até falou que os músicos das orquestras te ajudam também. Eu queria saber se você organiza essa dinâmica como se teria no mundo presencial, que tem ensaios de naipe na orquestra, no coro, se vocês continuam conseguindo fazer isso, se existem esses chefes de naipes que dão continuidade a trabalhos em grupo, aí depois você, sei lá, faz algum atendimento individual, tem alguma coisa assim? Nesse momento, assim, na orquestra, eu tenho músicos mais profissionais que me ajudam, mas eles me ajudam participando da orquestra, né? Eles não fazem ensaios de naipe, né? Eu sou responsável por toda a produção de material, por toda a distribuição. Nesse momento da gravação virtual, o que eles estão fazendo, muitos, além de gravar a sua parte, gravar a parte do segundo do naipe, por exemplo. Poxa, eu sou o primeiro trompete, eu vou gravar a linha do primeiro trompete e do segundo, porque caso o aluno do segundo não tenha condições, né, ou ele é muito iniciante, eu vou ter duas linhas que podem ser usadas como referência, né? Por exemplo, a própria Anne, que ela é clarinetista, mas ela é cantora, eu falei, olha, você vai me ajudar também cantando, então ela vai participar cantando. Nos alunos da Big Band, eu tenho alguns alunos que já brincam com produção musical em casa, gravando no celular, né, montando vídeos, né? No caso dele é o guitarrista, ele falou, não, deixa que eu gravo a guitarra e o contrabaixo, né, elétrico. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Eles me ajudam dessa forma, não existe uma dinâmica ainda de continuar a aula, porque nós também estamos parados, né? Isso é uma atividade que eu estou fazendo para que nós consigamos produzir materiais e música, mas não oficialmente, porque as atividades da escola elas só estão acontecendo em âmbito curricular, né, e à distância. Então, todas as atividades extracurriculares estão paradas. Mas como eu não quero que a orquestra pare, que ela continue, eu me propus a criar esse material e criar esse pensamento de metodologia para facilitar, né, que vai ajudar a minha orquestra, mas eu acredito que passando para as pessoas a gente consiga aqui fazer com que elas pensem um pouco, não só em que programa eu posso usar, mas
como que eu posso fazer isso para os alunos, né? Quais são os trabalhos? Então, se a gente pensar nessas questões metodológicas auxiliadas com as sugestões da Lana, por exemplo, trazer temas do cotidiano da criança, né? Pensar em músicas menores ou trechos menores, né? Dando uma referência para ele que não seja só um clique para organizar, mas já meio que ensinando o ritmo, tudo isso vai facilitar no processo de aprendizado, né? E manter uma prática de forma geral, né? Eu percebi, por comentários das pessoas da orquestra, que a gente teve bastante... Ao propor isso, criou-se uma vontade muito grande de, nossa, eu precisava mesmo, está sendo muito bom, né? E eu acho que esses processos podem auxiliar as pessoas, de alguma forma, a pensar, né, no trabalho que vocês queiram. Sim, com certeza. Anne, tem alguma pergunta? Pergunta, não, eu queria era agradecer, porque assim, eu estou fazendo parte desse processo, e eu achei genial ele dividir tudo, assim, tudo bem, eu já gravei algumas vezes em estúdio, tudo bem, mas mesmo assim, eu nunca tinha feito nada do que ele está propondo, assim, para mim foi tipo, ok, vamos lá, vamos tentar, e eu gravei em 15 minutos, foi muito rápido, foi muito fácil, porque você tem a partitura, você tinha vídeo com a partitura, você tinha só o áudio para estudar, e eu ainda consegui imprimir a partitura e ficar na minha frente. Então, era assim, era muito dinâmico, era muito fácil. Foi tipo... E eu achei genial essa ideia também, né, de se gravar regenda exatamente para não perder esse referencial, né, Exato. Que os músicos têm. É isso. Tem mais alguma coisa, Zé? Olha, eu tô vendo aqui no comentário das pessoas, tem uma pergunta do Gilberto, né? Gilberto Fagotista. Deixa eu colocar aqui. Né? Pensando nessa questão, não só do ruído, mas também de afinação, o senhor pretende realizar eventuais correções no editor de áudio? Sim, assim, é inevitável que algumas correções sejam feitas, porque nem todo mundo consegue ter uma precisão na gravação, o que a gente chama metronômica, né, assim, certinha. Então, eventualmente, a gente tem que fazer pequenos ajustes. Eu não pretendo fazer correções muito grandes, até para não tirar a naturalidade do som da orquestra, porque o resultado de um processo coletivo, ele se dá não só pelo acerto das pessoas, mas também pelos erros, né, pela defasagem das entradas em alguns pontos, pela mudança, né. No caso da afinação, para evitar grandes variações, os vídeos todos, eles já têm o áudio justamente para que a pessoa toque, e enquanto toca, ela tenha uma referência não só de tempo, mas também de frequência, de altura, para que ela saiba, estou perto, não, estou longe. Na orientação que eu passo de escrita, de gravação, eu digo também, olha, coloquem seus afinadores a 440 Hz, a 400 e tantos Hz, justamente para que todos os parâmetros de todos sejam similares, né? E com isso eles consigam manter uma qualidade melhor. Esse processo ele funciona muito bem para pessoas que são mais iniciantes no instrumento ou coisa. Porém, para pessoas mais profissionais, ele pode se tornar um pouco mais demorado, né? Porque a pessoa, se ela tem um domínio maior, ela simplesmente pode tocar a música do começo ao fim, né? E no nosso caso, como eu penso para os amadores, eu penso seccionado, e funciona muito bem, né? Pelo menos tem funcionado muito bem com alguns alunos meus. E, posteriormente, feita a edição dessa parte do projeto do áudio, a ideia é que eu repasse o áudio finalizado para todos da orquestra, e aí eles gravem o vídeo, né, fazendo o que a gente chama dublagem do som, justamente porque não importaria se ele está tocando certo ou errado, porque o tocar dele já foi feito antes, mas ele teria liberdade de se expressar visualmente, que é uma coisa que a orquestra normalmente não tem. Então, ele pode estar tocando e brincando, dançando, pode chamar o familiar para participar, pode fazer uma outra coisa, né? Não que ele faça algo diferente do que ele deveria, assim, se ele toca violino, não vai tocar trombone, não é isso, mas ele tenha nesse processo final da gravação a oportunidade de também se expressar visualmente, já que essa nova realidade nos traz essa proximidade, né? Num concerto, o público vê a orquestra, mas de forma um tanto quanto estática. Nesse processo agora virtual,
o público está de cara com o instrumentista. Por um lado, o instrumentista, no presencialmente, não ia gostar disso, ele fica recolhido, mas como não existe o contato, ele se solta, então ele tem até a oportunidade de se comunicar visualmente, corporalmente, tocando o seu instrumento, e que é parte do aprendizado do fazer música, né? Exatamente. Algumas coisas a gente perde de não estar presencial, mas a gente ganha outras experiências, e é muito legal explorar mesmo esse novo mundo. Com certeza. Eu, como cantora, sempre me expressei assim, eu não estou entendendo, porque os outros instrumentistas não se expressam desse jeito. São processos diferentes, né? Não, sim, se fosse, por exemplo, se alguma, por acaso, né, vier apresentar esse arranjo algum dia presencialmente, eu não sei se eu estarei cantando ou se eu estarei tocando, mas se eu estivesse tocando, com certeza eu ia já estar um pouco mais, ai meu Deus, ia estar mais presa. Sim. Mas, essa é a oportunidade para os alunos trabalharem um pouco isso, porque dentro da sua casa tem a pressão do som, mas também tem a segurança da sua casa, dos familiares, então você pode arriscar um pouco mais, né? E como você não precisa mandar a gravação a primeira, você pode, vou ficar aqui fazendo o que vier na cabeça até me sentir confortável, e depois que eu estiver tranquilo, então ele aprende também, dentro do processo, a lidar com a sua timidez e com a sua expressão musical. Sim. Muito bom, com certeza. Eu adorei. Não tinha pensado por esse lado. Muito Mas obrigada. é isso, obrigada, Zé. Muito eu que obrigada por participar. Eu que agradeço, é um prazer. Estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Valeu. Tá beijo para você. Obrigada pela participação. Obrigado.